Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Olá! Hoje o material é, olha, fascinante. Temos uns trechos de áudio aqui que apresentam uma linha teológica chamada teologia de impacto. Isso mesmo. E ela traz umas ideias bem, digamos, fora da caixa sobre ressurreição, figuras bíblicas e até o Apocalipse. Exato. Nossa ideia aqui é mergulhar nisso, entender os pontos centrais, especialmente essa distinção forte que eles fazem entre o período geovásico Isso, com J, ligado à lei de Moisés, Antigo Testamento. e a era cristã. E também essa abordagem super concreta, né? Quase literal dos eventos, fugindo um pouco do simbólico que a gente vê tanto. Totalmente. A ideia é que as coisas são, não apenas representam. E já para começar com um ponto-chave, essa teologia afirma que lá no Apocalipse, por exemplo, nada é só símbolo. Tudo é concreto, real naquele contexto. Fica no sentido de... Experiência direta. Exatamente. A ideia é que a experiência real, palpável daquilo que transcende o físico, sabe? E isso é que valida a religião, mais do que só símbolo ou doutrina abstrata. Entendi. Então, um pilar é essa recusa do simbolismo fácil. Nada nos textos, e eles focam muito no Apocalipse nisso, representa algo distante. As imagens, os eventos, tudo é real, concreto, ali, naquele cenário. Certo. E o outro ponto que você mencionou, o geovásico... Ah, sim. Esse é crucial. É uma divisão radical entre o geovásico, de novo com J, se referindo à relação com Deus sob a lei de Moisés, e o período cristão. Então, o Antigo Testamento, basicamente. E isso, a era da lei mosaica, onde a relação era mediada por essa lei, e o pecado era central, tipo uma quebra dessa relação legal específica. Com Cristo, tudo muda. Entra a graça, a ressurreição universal. Então não é só uma linha no tempo, é uma mudança de paradigma mesmo na relação com Deus. Perfeito. É uma mudança fundamental. Nessa visão, o pecado, como era entendido na relação geovásica, ele meio que cessa o efeito de condenação depois de Cristo. Cessa, como assim? As fontes dizem que, depois de Cristo, as pessoas já nascem fora dessa condição antiga de pecado legal. Claro, elas ainda cometem erros, falhas graves, né? Mas aquela condenação ligada à lei mosaica acabou. E a lei que Jesus diz que veio cumprir para essa teologia não é a lei mosaica em si, mas uma lei superior, que eles chamam de lei apocalíptica. A palavra final de Yahvé para fechar aquela era geovásica. Entendi. Essa ideia do fim do pecado geovásico é impactante, para usar o termo deles. E você falou em ressurreição universal. Parece que a ressurreição é mesmo o centro de tudo isso, né? Aí a coisa fica interessante. Com certeza. A ressurreição é a chave mestra aqui. Toda a ressurreição é vista como um novo nascimento. Eles citam muito Jesus e Nicodemos, o nascer de novo. Faz sentido. E Jesus não é só alguém que ressuscita. Ele é a ressurreição e a vida. E ele traz isso para todo mundo, universalmente. É interessante que, para eles, Jesus não veio primariamente para lidar com pecados geovásicos, porque essa dinâmica legal já ia acabar com ele de qualquer forma. Ok, então como funciona essa ressurreição? Tem diferença antes e depois de Cristo? Tem sim. Eles descrevem dois momentos, duas naturezas. Antes de Cristo, a ressurreição parece ligada a um preparo para o juízo geovásico, ou talvez um tipo de nascimento, sem aquela marca do pecado da era, para capacitar algumas figuras para missões específicas dentro daquele sistema. Tipo Moisés, os profetas? Exato. Depois de Cristo, com a morte e ressurreição dele como grande evento, aí a ressurreição se torna universal, acessível a todos pelo Espírito Santo. Pode ser antecipada pela fé consciente em Cristo, mas, no fundo, vai acontecer para todos, crendo ou não no tempo de Deus. Universal, e você mencionou algo sobre ser imperceptível. Isso me chamou a atenção. Como assim? Por ver, essa é uma das ideias mais surpreendentes. Sugere-se que essa ressurreição pós-Cristo pode ser, muitas vezes, indolor, quase imperceptível para a pessoa. Morrer e voltar sem nem notar. As ovelhas ficam surpresas ao saber que serviram a Cristo, não tinham consciência na hora.
A ressurreição poderia ser algo parecido, um evento metafísico real, mas sem percepção consciente imediata. Caramba! Então, reforçando, depois de Cristo nasce-se sem a condição de pecado geovásico. Ainda se comete faltas, erros, claro, mas fora daquela condenação da lei mosaica. Salvação e ressurreição são dons universais de Cristo para todos, tendo consciência ou não. O mundo todo foi salvo do problema do pecado geovásico e perdoado pela obra de Cristo nessa visão. Essa ideia da ressurreição universal, talvez até inconsciente, é radical. E imagino que essa abordagem tão concreta se aplique na leitura das histórias bíblicas também, né? As fontes dão exemplos? Dão, sim, e são interpretações bem diretas, literais mesmo, aplicando esse padrão de morte e ressurreição onde a gente normalmente não vê. Quer ver? Manda. Moisés, por exemplo. Lembra da passagem em Êxodo 33, Deus coloca ele numa fenda da penha, cobre com a mão enquanto a glória passa? Lembro, para protegê-lo, né? Para essa teologia, não foi proteção, foi uma experiência literal de morte induzida pela proximidade da glória divina e depois, ressurreição. A prova, o brilho intenso no rosto dele depois em Êxodo 34, seria a evidência física dessa ressurreição. Espera aí. A fenda na rocha como um túmulo temporário e o brilho como prova da volta à vida. Uau! Muda tudo. Muda mesmo. E tem mais, eles conectam o local da morte dele, o Monte Nebo, com Nabu, o deus babilônico da escrita. Fazem um paralelo. Nabu era escriba de Marduk, Moisés era escriba de Yahvé. E a exclusão dele de Canaã seria um paralelo à exclusão de João Batista do reino dos céus, na visão geovásica. Que conexão! E como entra o João Batista nisso tudo? Ele também passou por isso? João Batista central nessa teologia. O último e maior profeta geovásico, e a tese aqui é ainda mais radical. Eles argumentam que João Batista passou por morte e ressurreição literal na ilha de Patmos, só que antes de começar o ministério de batismo. Antes. Porque, segundo eles, o batismo geovásico lidava com pecados sob a lei, preparava para o juízo daquela era. Para ter autoridade sobre a morte simbolizada pela água e o Hades, o mundo dos mortos, ele precisaria ter passado por isso, ter as chaves, digamos assim. E Patmos? Mas Patmos não é onde o apóstolo João teve a visão do Apocalipse? Na visão tradicional, sim, mas aqui a leitura é outra. A visão de Apocalipse 1, o vidente vê a figura gloriosa, semelhante ao Filho do Homem, rosto brilhando como o sol, cai como morto, é restaurado. Sim, conheço. E aqui seria o próprio João Batista tendo a visão dele mesmo depois da sua ressurreição em Patmos. Dele mesmo? Como assim? O brilho no rosto seria o dele, igual o de Moisés. Ele caindo como morto seria o reconhecimento da própria passagem pela morte. E a figura daria a ele as chaves da morte e do Hades, não Jesus pro apóstolo, mas como confirmação da autoridade que o Batista agora teria para o batismo geovásico. Uau! Essa leitura de João Batista em Patmos, vendo a si mesmo, recebendo as chaves para o batismo, isso é uma reviravolta completa em Apocalipse 1. Desafia tudo. E como eles sustentam essa distinção tão forte entre essa figura e Jesus ali? Eles focam no contexto geovásico da missão do Batista. Argumentam que a figura descrita tem atributos de autoridade sobre morte e Hades necessários para o batismo de arrependimento daquela era, que antecedia Cristo, né? A linguagem de primeiro e último seria aplicada a João naquele contexto específico do fim da era geovásica. Entendi. Não diminuiria Jesus, mas situaria Apocalipse 1 como um evento preparatório ligado à missão única do Batista dentro do plano geovásico. É uma leitura que depende totalmente daquela divisão geovásico-cristão e da necessidade de ressurreição literal para certas autoridades. E essa experiência prévia dele explicaria a confusão sobre quem ele era, Messias, Elias, e o identificaria como o anjo de Malaquias e a figura vista por Daniel. Entendi o argumento na lógica deles, embora seja bem diferente. E outras figuras. Maria, Elias, seguem o mesmo padrão. Sim,
a lógica se aplica. Maria, Lucas 1,35. O anjo diz que o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. A palavra sombra é ligada à morte, eles citam Lucas 1,79, jazem nas trevas e na sombra da morte. Então a sombra seria morte. Uma experiência de morte, sim. E a exultação dela logo depois, no Magnificat, meu espírito exulta em Deus meu Salvador, seria a prova da ressurreição, necessária na lógica jovásica para ela conceber Jesus sem a marca do pecado daquela era. Incrível. E Elias? Elias, lá em 1 Reis 19, foge, pede a morte, entra numa caverna no Horebe, a caverna interpretada como sepultura literal. Sério? Sim, ele morreria ali, de causas naturais, esgotamento, desespero, e Deus o chama para fora. Que fazes aqui, Elias? Esse chamado é visto como ato de ressurreição, tipo Jesus chamando Lázaro, vem para fora. E isso o capacitaria para continuar a missão. Então, o padrão se repete mesmo. Uma necessidade ligada à missão ou ao contexto geovásico, uma experiência lida como morte literal na penha, em Patmos, sob a sombra, na caverna, e uma ressurreição que capacita ou purifica. É uma leitura muito física, muito metafísica desses relatos. Fascinante. E isso nos leva direto para o livro do Apocalipse. A visão sobre ele também é bem diferente, né? Completamente. Primeiro, reforçam aquilo. Nada é só símbolo, tudo é concreto, referente àquele tempo. Segundo, e isso mexe com tudo, a autoria seria de João Batista, não do apóstolo João. Do Batista. Sim. E a escrita teria ocorrido antes da morte e ressurreição de Jesus. Lembra? Ele precisaria ter ressuscitado em Patmos e escrito o livro como parte da sua preparação para o batismo geovásico. Faz sentido dentro da cronologia deles. Exato. E por isso, o conteúdo não seria sobre um futuro distante fim do mundo, como a gente pensa. Seria sobre os eventos imediatos ali, culminando na cruz. Por exemplo, A abominação da desolação no lugar santo de Mateus 24,15. O lugar santo, não o templo, mas o Calvário, lugar separado fora dos muros. E a abominação da desolação, vergonha e desgraça. O próprio Cristo na cruz, escândalo para o mundo naquele momento. O próprio Cristo como abominação. Nossa, isso é chocante. Subverte totalmente a ideia de algo hostil a Deus no templo. Como eles justificam isso e a leitura de Mateus 24? Com uma reinterpretação detalhada das palavras gregas-chave ali. Argumentam que as traduções comuns nos levam a pensar no fim do mundo, mas o original apontava para o fim da era geovásica. Como assim? Olha, epolemos, guerras, seriam as disputas e controvérsias sobre Jesus. Étnos, nações, seriam multidões, grupos, não nações políticas. Sismos, terremotos, seriam agitações sociais. Anomia, iniquidade, seria a falta de lei clara para condenar Jesus no julgamento. Oikumene, mundo, seria um mundo conhecido da época. Eco, virá, indicaria algo já presente, iminente. E telos, fim, não seria o fim dos tempos, mas o limite, o ato final daquela era geovásica cumprido na morte e ressurreição de Cristo. Entendi. Uma redefinição completa dos termos para encaixar na crucificação. Exato. E o Apocalipse, escrito antes pelo Batista, seria como uma lei, um decreto final de Yahweh para aquele encerramento de era, irrevogável. E a vinda de Jesus à Parúzia já teria acontecido nas aparições pós-ressurreição. A presença dele é pela ressurreição. E o arrebatamento? Até isso eles reinterpretam. 1 Tessalonicenses não seria um evento coletivo futuro, seria a morte física individual. O crente é arrebatado para encontrar Cristo na hora, nos ares, no céu. Caramba! Então toda a escatologia, o estudo do fim, é puxado para trás, para o clímax da vida de Cristo e o fim da era da lei. Que perspectiva! Diante disso tudo, como a gente pode resumir o impacto dessa teologia de impacto? Olha, ela nos dá uma leitura radicalmente concreta, literal e muito baseada na metafísica, na experiência direta. Ela mexe na cronologia,
reinterpreta figuras como João Batista de forma central e preparatória, cria essa divisão nítida, jeovasaico versus cristão, e propõe que o pecado legal acabou com Cristo, abrindo caminho para a salvação e ressurreição universais, muitas vezes até de forma inconsciente para o indivíduo. É uma visão que, com certeza, desafia interpretações mais simbólicas ou só doutrinárias, né? Pela ênfase no concreto, na experiência. Deixa a gente pensando. Exato. E talvez um ponto para a gente refletir que essas fontes levantam, se essa ideia estiver certa, se o pecado legal jovasiano acabou mesmo com Cristo, como isso muda a nossa visão de responsabilidade, erro, moralidade hoje? Seriam só faltas perante leis humanas e a graça divina, fora daquela condenação antiga? Boa pergunta. Ou, por outro lado, se a metafísica, a experiência concreta do transcendente, é o que valida a religião como essa teologia insiste, como isso desafia as visões de fé que focam muito em símbolos, mitos, doutrinas? Será que, ao tentar explicar demais, essas visões acabam esvaziando a fé da sua força de experiência real, transformadora? Fica aí a provocação, né? Para a gente pensar.